chamar o pastor Adilson. Vem cá, pastor Adilson. Pastor Adilson é pastor da nossa igreja, né? Só não é da Metodista, mas ele também é nossa, né? Só não é da minha denominação, mas é da minha igreja, né, pastor? Pastor Adilson é uma inspiração. Sei, um homem que tem revolucionado ali em Rolândia e tem nos inspirado. Eu conheci o Adilson que uns 10 anos atrás. Acho que uns 10 anos atrás. Aí nasceu uma amizade gostosa. É alguém que, sempre que eu posso, eu trago ele aqui, né? E eu tenho certeza que hoje, debaixo da mão de Deus, ele vai ser instrumento para nos abençoar. E nós vamos ser daqui edificados com a palavra poderosa. Amém, querido? Estenda a mão para cá, vamos abençoar o profeta. Pai, tu que és o pastor, o Senhor da igreja. Pai, dê ao teu filho a tua liberdade. Pai, que ele possa, debaixo do teu cajado, Pai, fazer a tua vontade determinada para hoje. Pai, que tu dê a ele a tua liberdade, a tua ousadia. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Ele já está deixando uma mensagem para mim aqui. Ele já traz, já deixa a mensagem pronta aqui, ó. Amados, graça e paz do Senhor, irmãos. Uma alegria estar de novo aqui. Esses dias não, faz um ano, acho, né, que nós estivemos aqui. Deixa eu ir mais para frente. Mas sempre é uma inspiração estar aqui com os irmãos, poder louvar o Senhor com a igreja metodista aqui em Arapongas. Quer ver o pastor Éder, não é? Meu amigo lá, o pastor Diego, Serjão ali, ó. É tão bom ver vocês, encontrar os irmãos. Estou aqui com o Joel hoje. Joel é nosso irmão lá em Rolândia, diácono. E hoje nós estávamos na tarde da esperança. E eu disse, vamos em Arapongas? Vamos lá na Metodista? Vamos embora. Né? Então estamos aqui. Nós vamos ler a palavra. Estamos orando para que o Senhor fale conosco mesmo. Fale ao nosso coração. Eu sei que os irmãos têm um tema. E nessa segunda fase ali, né? Que é finanças. Suas finanças, prosperidade. O pastor Éder me falou sobre isso e eu falei, acho que não sou eu não, né? Acho que não sou eu, porque na verdade tem vivido um milagre nisso, nessa área. Mas nós temos aqui uma igreja que Deus tem feito uma obra tão linda, tão bonita, e nós temos aqui pessoas muito capazes, né, preparadas para falar sobre isso. Excelentes administradores, pessoas que têm grandes empreendimentos, eu sei disso. E pessoas que também têm, na sua limitação, seja financeira ou em outras áreas, tem também visto o sobrenatural de Deus, né? Mas então, orando a esse respeito, o Senhor colocou um princípio para eu compartilhar nessa noite. Eu venho orando sobre essa noite. Quando o pastor Éder me falou agora, eu estava em Minas, e desde lá a gente está pensando, poxa, o que eu vou falar lá, né? O que eu vou falar? E o Senhor veio confirmando uma palavra, e eu quero ler com os irmãos um texto muito conhecido. Quando se fala da questão de finanças, Deus tem me dado muitas experiências. Meu pai era um boia fria, e eu também era. Eu trabalhava com ele na roça. Meu pai não sabia ler, nem escrever. Meu pai foi um homem de uma batalha grande para nos criar. E nós morávamos na roça. E com toda a limitação que os irmãos possam pensar. Quando nós mudamos para a cidade, então nós pegávamos o caminhão para ir trabalhar, para colher café em Minas, para nós irmos então para a lavoura, arroz, feijão, e meu pai um batalhador, e foi nesse contexto que a gente foi criado. E quando nós mudamos para a cidade, eu tinha 7 anos, mudamos para a cidade, porque eu sou o filho mais velho, e aí meu pai mudou para a cidade para ir para a escola,
né? E eu me lembro a casa direitinho, vocês fazem ideia, não é verdade? As lutas ali. E hoje, quando eu olho na história e vejo o que Deus fez, eu falo, meu Deus, é enorme o que o Senhor realizou na minha vida, né? Os lugares onde Deus já nos levou, e então as vitórias que o Senhor já nos deu e tem nos dado. Na minha vida então pessoal, na minha vida familiar, tenho 2 filhos vitoriosos, um já formado, mora com a gente, trabalha em Londrina, tem uma vida vitoriosa. O outro filho faz 2 faculdades em São Paulo. E eu olho para tudo isso e eu vejo assim a glória de Deus, não é? A bênção de Deus nessa questão. Eu olho para a igreja onde eu pastoreio, eu vejo a multiplicação de Deus nas finanças. Eu tenho visto isso. Nós estamos lá há 21 anos. Quando nós chegamos, isso é graça de Deus, irmãos. A igreja não tinha dinheiro para comprar lápis de cor. Nós tínhamos uma dívida com a Assembleia Geral da IPI de R$ 2.800 há 21 anos atrás. E eu só soube disso depois que nós mudamos para Rolândia. Isso era uma dívida grande. O tesoureiro chegou e ele disse assim, pastor, minha esposa disse que a tesouraria aqui dá muito problema, tem muita luta e que eu preciso escolher se eu fico com ela ou com a tesouraria. E eu escolhi ela. Eu falei, senhor, está certo, tem escolhido ela, mas eu estou chegando, o senhor me ajuda um pouco aí, fica aqui com a gente assim, uns 2 meses, uns 3 meses aqui na tesouraria, né? Porque eu estou chegando agora, eu não conheço a igreja. E ele faz parte da equipe da tesouraria até hoje, porque desde aquele dia, nunca em nenhum mês, faltou dinheiro para algo que nós quiséssemos fazer. Nós estamos terminando a construção de um grande templo, né? São 2.000 lugares, e nós nunca, Joel sabe, está aqui nosso diácono, em toda a construção, que é uma construção grande e muito boa, é uma construção muito cara. Alguns irmãos acho que conhecem lá, né? Sérgio esteve lá na nova construção. Nós nunca fizemos campanha para comprar uma cadeira, nunca fizemos um almoço para fazer algo para o templo, para pôr ar-condicionado, nunca. A igreja terminou a construção com saldo alto, uma construção de muito alta o valor. Tenho vivido isso na igreja, tenho vivido isso na minha vida pessoal. Então, no momento em que é chamado de crise, eu tenho visto o cuidado, o amor, a graça de Deus. Confesso aos irmãos que a gente tem uma assembleia, não sei se na Metodista tem assembleia que apresenta contas do ano, mas na igreja, na IPI tem. E agora, no começo de 2017, apresenta-se a movimentação financeira de 2016. E eu na verdade, eu não fico perguntando como é que está lá, né? Mas quando foi apresentado, eu assustei, de coração. E eu vou compartilhar isso, eu não vou pregar sobre isso, tá, irmãos? Por isso que eu já estou falando já, porque eu não vou pregar sobre isso também, tá certo? Então eu já estou falando, porque aí falou de finanças, falei, pronto, tá certo? Então eu falei que eu vou pregar outra coisa mesmo, tá bom? Então falei, tá? Então eu já estou compartilhando isso. Mas hoje, pela graça de Deus, nós somos a 2ª ou a 3ª igreja no Brasil, em todo o Brasil, né, contando as capitais, todo o Brasil, da IPI, em todos os aspectos, em número de membros, em finanças, em tudo, numa cidade aqui ao lado, que é uma cidade pequena, não é? Então, mas eu vim aqui, só queria compartilhar isso e compartilhar alguns princípios que eu creio que Deus vai falar conosco, vai ministrar os nossos corações. Então, na minha vida pessoal, tenho vivido um milagre, na questão também de finanças, né? Apesar que prosperidade é muito mais do que finanças. Tem gente que não tem dinheiro e tem prosperidade, não é verdade? Mas, como lá em cima está escrito finanças, não é verdade? Então, eu queria compartilhar isto com os irmãos, e temos vivido isso na igreja. Mas eu quero chamar vocês, os irmãos,
o pastor me deu liberdade e falou assim: é um culto, você prega, né, sobre finanças aí, mas você prega, tá certo? Então eu falei: então tá bom, então vamos lá. Vamos ler um texto bem conhecido da palavra? Pega a sua Bíblia, vamos nos colocar em pé, com a graça do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 6. E para os irmãos que gostam disso e vê que Deus faz nessa área também, nós estamos, mais um detalhe, acho que Deus pediu para falar, não sei porquê, eu não gosto muito às vezes de falar isso, mas terminamos a construção, temos ainda alguns detalhes, temos muita coisa, Deus tem dado os recursos todos, e nós estamos comprando a pousada das Alamandas, para realização dos encontros da igreja. Já fizemos uma proposta para aquisição lá da pousada das Alamandas, e cremos que em poucos dias a gente está com ela aí para a igreja. Então acho que eu já falei sobre isso, então vamos ler a Bíblia agora, vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo de número 6, versículo de número 5, do 5º ao 13º. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os pães quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vamos orar mais uma vez? Soberano, eterno, maravilhoso, Deus de toda glória, honra, louvor, adoração, celebração, nós nos reunimos no Teu nome, com vidas tão preciosas. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra, de recebermos orientações da Tua palavra. O Senhor conhece cada vida neste lugar, e o Senhor tem um recado para cada um de nós. A Tua palavra diz que onde se reúnem 2 ou 3 no Teu nome, o Senhor está, e nós estamos aqui reunidos no Teu nome, estamos diante da Tua face, estamos diante da Tua presença, estamos diante da Tua glória, e pedimos que o Senhor passeie com liberdade, movimente com liberdade, toque com liberdade, batize com liberdade, quebre cadeias com a liberdade, que a Tua vontade, que é boa, agradável, perfeita, maravilhosa, seja manifesta neste lugar, e que todos nós, Pai Celestial, saiamos daqui tocados, visitados pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua orientação, porque o recado é o Senhor quem dá, e a obra é o Senhor quem faz, e nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Quero mesmo me esconder debaixo da Tua mão, e que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, e aquilo que o Senhor tem para cada vida aqui nesta noite, que seja manifesto no poder do Teu nome. É no nome de Jesus que pedimos, louvamos e agradecemos. Glória a Deus, amém, amém. Os irmãos podem assentar, amados. O
nosso tema então, eu creio que há um princípio aqui na questão de finanças, mas há um princípio aqui para todas as áreas da nossa vida. O nosso tema é uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. Queridos, eu sou, e eu creio que alguns irmãos aqui, um admirador desse menino dos 5 pães e 2 peixinhos. O menino ou moço, vamos chamar de menino, que estava ali carregando 5 pães e 2 peixinhos. Eu há algum tempo pensando nessa palavra, eu comecei a pensar, puxa, esse menino é fantástico, esse garoto, ele é fantástico, sabe? Eu gostaria de conhecê-lo na Nova Jerusalém, não é? Estava pensando nisso esses dias. É claro que queremos estar com o Senhor, claro que queremos conhecer ali face a face, estar ali com o Senhor. Queremos, alguns dias eu quero conhecer Elias. Eu quero conhecer Elias, né? Não sei se vai conhecer lá. Você conhece toda essa questão de Nova Jerusalém e tal, mas você está me entendendo? Conhecer Elias, conhecer Eliseu. Eu sou fã, falei hoje à tarde, na Tarde da Esperança, lá em Rolândia, né? Que 2 personagens do Antigo Testamento que marcam demais a minha vida, Elias e Eliseu. Também lá Neemias, quem não gostaria de ver Neemias, né? Conhecer Neemias, conhecer José. Mas esse menino é impressionante. Eu comecei a pensar nesse menino há algum tempo, e comecei a pensar assim, o que eu faria se eu tivesse 5 pães e 2 peixes, entendeu? Eu comecei a pensar, o que eu faria se eu tivesse numa circunstância desta? O que eu faria? Aí eu comecei a admirar esse menino, não é? Porque se eu tivesse 5 pães e 2 peixes, numa circunstância dessa do texto, eu acho que a minha atitude seria uma atitude diferente deste menino. Acontece que para uma vida valer a pena, e nós sermos vitoriosos, e nós termos um final de glória, de honra, seja nas finanças ou em qualquer outra área, nós precisamos ter a coragem de ser diferente. O que eu achei aqui nesse texto é a coragem desse menino ser diferente, e a vida dele valeu a pena pela coragem de ser diferente, diferente da multidão. Aqui tem uma multidão, nós encontramos uma multidão, mas nós encontramos aqui um menino que tem coragem de ser diferente da multidão. Queridos, para que nós tenhamos uma história de testemunhos, para que nós tenhamos uma história de transformação, de multiplicação, é preciso que nós tenhamos algumas coisas, e é isso que eu quero compartilhar. A primeira delas, é preciso que, para que tenha uma multiplicação, para que nós tenhamos então uma transformação, é preciso que seja um tempo difícil, num lugar sem esperança. Esse é o primeiro ponto. É preciso que seja um tempo difícil, num lugar sem esperança. O povo da região onde acontece esse fato, a Galileia, era uma região, nesse tempo, muito difícil. Estava pensando, e hoje ainda estudando esse texto, uma região com fome, uma região com lutas que levava vidas ao desespero. Nessa época havia um domínio romano naquela região, apesar ali de estar no meio de outro povo, né, Galileia. Nós encontramos Roma dominando, o Império Romano dominando, e esse lugar se torna um lugar com muitos desafios. Muitos povos vão morar na Galileia, pessoas de outros lugares vão para essa região, e ali as dificuldades começam a se manifestar. As pessoas, as famílias têm os mais diferentes desafios. Muitos viviam mal, mas mais do que a questão econômica da Galileia, eu vou compartilhar, quero mostrar isso para os irmãos, para a gente ter um contexto aqui, para nós entendermos alguns princípios. Mais do que uma questão econômica, na Galileia dessa época, sob o Império Romano,
nós temos ali um lugar de densas trevas. As trevas se manifestavam, havia um domínio do mal na Galileia. Era um lugar onde os demônios, nós podemos dizer assim, tinham o seu habitat de uma forma especial. Ali na Galileia, chamada Galileia dos Gentios, olha aí. Eu quero mostrar para os irmãos isso, tá? Galileia dos Gentios era uma região conhecida como a sombra da morte, o lugar da sombra da morte. Estava a Galileia dominada pelas trevas, um povo sem esperança, um povo com dificuldade para alimentação, um povo sem esperança na vida. A questão espiritual então era tão difícil. Os demônios, nós vamos ver isso no texto, em um texto, agiam com toda a liberdade. Aquele lugar onde as pessoas se levantavam pela manhã sem alegria, sem prazer na vida. Abra comigo a Bíblia rapidamente, para nós olharmos alguns textos, para nós entendermos, porque isso vai nos dar um pano de fundo espetacular. Eu quero ler um texto mais leve, está em Mateus capítulo 4, versículo 12 seguintes. Olha o que está dizendo aqui, a respeito desta região, onde isso acontece. Abra comigo Mateus 4, 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Agora versículo 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Essa é uma citação apontando para o estado da Galiléia, não é? Vamos conferir isso. Veja comigo Isaías 9, só para nós estarmos lembrando que aqui aponta para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. Isaías capítulo 9. Agora olha o que diz aqui: mas para a terra que estava aflita, olha a questão dessa região, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então já dá para nós vermos a situação que era a Galiléia: terra aflita, terra sem Deus, terra de trevas. E nós temos em Isaías 9 um anúncio da vinda do Senhor, e Jesus veio exatamente para esse lugar. E nós encontramos aí Mateus capítulo 4 dizendo que Jesus, ele vai agora para Galiléia, num lugar de tantos desafios como nós vimos. Irmãos, a situação era tão caótica, eu vou citar só mais isso para a gente partir. A situação era tão terrível, que se você, depois você anota esse texto, quando Salomão tentou presentear a Hirão, rei de Tiro, com 20 cidades da Galiléia, ele não quis. Sabia disso ou não? Anote o texto, 1 Reis 9, de 11 a 13, e 2 Crônicas 8, 2. Salomão era o rei, ele quis dar 20 cidades para Hirão, porque Hirão mandou aquelas árvores, madeira, para a construção do templo, e para a construção da sua casa também. Salomão falou para ele assim, o rei Salomão: vou te dar 20 cidades. Você olha lá no texto e fala: por quê? Tá, agora você entende. Vou te dar 20 cidades, cita as cidades. Hirão falou assim: não quero, não quero. Região da Galiléia, não quer, devolveu as cidades. Hirão falou: não quero, esta é a região. Irmãos, as pessoas passavam necessidades, tristeza tomava conta, doenças se manifestavam,
quando a gente vai estudar sobre essa cidade, ou essa região na época, tinha-se um estigma de galileus. Galileu, e não é primeira classe. O estigma de ser galileus: depressão, tristeza, miséria, doenças, leprosos, cegos, e assim que vivia o povo nessa região. Mas há um moço, e aí eu quero começar a entender com os irmãos alguma coisa. Há um moço que, num determinado dia, a sua mãe começa a preparar um cestinho, começa a preparar um cesto, e começa a colocar dentro desse cesto ali os pães. Fiquei pensando nessa mãe, talvez com lágrimas pela luta da vida, as dificuldades que ela passava, talvez tenha tirado esses pães assim da sua boca, e ela então coloca esses pães dentro do cesto, talvez chorando, como Joquebede, sabe? Como Joquebede, sabe? A mãe de Moisés. Então ela vai talvez chorando e colocando. E eu quero só dizer ainda um ponto, uma coisa neste ponto: é desses lugares do caos que Deus levanta grandes histórias e grandes pessoas, sabe? Das regiões de tragédia. É interessante porque dessas regiões saem os improváveis, para que haja uma transformação. Então, se você diz assim: pastor, estou na lona, está num bom começo, tá certo? Porque é preciso ter um tempo difícil, um lugar sem esperança, para que nós façamos algo que vale a pena. Então, para que haja multiplicação, transformação, um lugar difícil, um lugar sem esperança. Segunda lição: é preciso, aí comece a pensar agora, seja em finanças ou em que área for, é preciso alguém que tenha coragem de ser diferente. Alguém que tenha coragem de ser diferente. Não, como eu falei aqui, nós temos grandes administradores aqui, mas é o seguinte: para que vençamos na crise, temos que ter coragem de ser diferente. Ele era diferente. Esse garoto, nós vamos ver que ele era diferente. Interessante, porque eu estava pensando nisso, pensando que isso me marcava na escola. Quem aqui já não se sentiu diferente em algum lugar, né? Irmãos, minha família era pobre, mas eu falei aqui já, né? Você sabe, né? Não precisava de um pobre e eles não serviam, tá certo? Aí é o seguinte: naquela situação toda, então minha mãe e meu pai, eles queriam dar o melhor, na verdade, mas eu ia para a escola. Primeiro que eu não tinha uma lancheira, né? Talvez alguém falasse assim: eu também não tinha, né? Aí tinha uns carinha lá que tinham umas lancheiras, tá certo? Segundo, minha mãe pegava um pão murcho, furava ele com um buraco assim, com o dedo assim, abria ele, punha açúcar dentro e fechava o pão. Era meu lanche. Aí na hora que eu ia comer aquele pão, eu ia lá na torneira, abria um pouquinho de água assim para pingar, para amolecer açúcar. E os caras tinham um lanchão legal. E eu comecei a pensar nesse menino ser diferente, esse moço dos 5 pães e 2 peixinhos. Comecei a lembrar naquela época como era difícil ser diferente. A gente ficava com vergonha, né? Hoje não, né? Acho que hoje, não sei lá. Mas era difícil. Aquele jovem era um filho do caos. Nós entendemos também que ele estava sozinho naquele monte, no meio da multidão. É certo que a família dele ficou, mas ele vai diferente. Ele está levando um cesto. Olha aqui para mim, só ele. Você acha que alguém tirou sarro dele ou não? Filhinho da mamãe, filhinho do papai. E está lá o menininho com cestinho, ou um moço, sei lá, levando um cesto. Você acha que não? Deram as voadoras nele, por certo. Tá certo? Agora ele podia pensar: eu levar isso, não vou levar, vão zombar de mim, não é? Mas esse moço, esse garoto, ele vai levando o seu cesto. Começa a pensar que na atualidade o inimigo tem pregado, não é? Ou tem ensinado por aí a falsa informação
de que nós podemos copiar o comportamento do mundo, isso da vida espiritual, que a gente deve ser igual a todo mundo. Não deve. Espiritualmente falando, nós somos um povo diferente. Nós somos um povo chamado povo de Deus. Nós somos o povo eleito, chamado para ser diferente. E nós podemos aplicar isso também em todas as áreas da nossa vida. Para nós, irmãos, vermos a multiplicação, o milagre, nós temos que fazer diferente. E esse menino, ele carrega o cesto, ele é diferente de uma multidão. E ele então tem coragem de ir assim. E eu vim aqui nessa noite dizer que é preciso ter coragem para ser diferente. Coragem de ser diferente. Diferente na sua vida na faculdade, diferente na vida no trabalho, diferente nos negócios. Ter coragem. Coragem de ser diferente. E esse menino, então, ele tem. Não é outra lição que nós tiramos, que a terceira lição. É preciso alguém que não jogue o cesto fora. Irmãos, eu acho que ele pensou algumas vezes: vou parar com esse negócio, vou meter o pé nesse cesto, porque os caras vêm tirar sarro dele, ué. Vêm zombar dele em alguma situação, e lá vai ele com 5 pães e 2 peixinhos. O que você leva aí, né? Pode pensar aí, o que você leva aí? Nem vou. Ele já não aguentava mais. Mas o que acontece, irmãos? Quem já subiu um morro, esse menino vai subindo. Quem já subiu um monte, coisas assim, subir carregando algo não é fácil, não. Talvez você esteja subindo um morro carregando algo, não é fácil, não é? Muitas vezes nós queremos nos livrar dos incômodos antes do tempo. Sabe, é preciso alguém que não jogue o cesto fora. Eu creio que Deus trouxe essa palavra hoje, porque talvez alguém aqui quer jogar o cesto fora. Nós vamos entender algo muito especial desse cesto. Coragem de ser diferente nesse mundo do caos. Permanecer firme e não jogar o cesto fora. Se ele tivesse jogado o cesto fora, ele teria chegado mais rápido, mas jamais teria sido visto pelo discípulo e levado até Jesus. Não teria acontecido o que aconteceu. Seria um normal. Seria uma pessoa normal. Ele era diferente, ele era anormal. Na situação ele era normal. Todos de mãos vazias, como nós falamos, e ele com um cesto. Não é? É bom a gente pensar nisso. Mas segura aí, irmãozão. Naquele cesto estava a solução. Não só para ele, mas para muita gente. O que significa esse cesto e os elementos deles? Veja só. O que significa os pães? Os pães significam a provisão de Deus. Afinal, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele estava levando ali pães. Provisão de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele levava. Segundo, peixes. Você sabe o que representa os peixes? Segura bem essa. Os peixes representam recompensa pela obediência. Quer ver? Eu vou dar os textos. Quando ali no mar da Galileia, Jesus pede para Pedro o barco emprestado, depois diz para ele entrar no barco e ir mais para o fundo e lançar a rede, eles obedecem, Pedro obedece. Passamos a noite toda apanhando, aliás pescando, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E apanhou uma grande quantidade de peixes. Mas tem um outro texto. Peixe significa obediência. Mateus 17, 27.
o Senhor dá uma ordem para Pedro, veja só, vai ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe, abra a boca, pegue a moeda de valor suficiente, paga o teu imposto e o meu. Irmãos, eu pergunto se você ia. É muito doideira, irmãos. É loucura. Você tem que ter um coração obediente, senão você não vai não, ué. Nunca vi boca de peixe ter uma moeda que dá para pagar o imposto do Senhor e o meu. Então Pedro obedece quando lança a rede, pega peixe. E Pedro obedece quando Jesus diz para ele, vai lá, lança o anzol, você vai pegar um peixe lá, abre a boca dele. Você está brincando? Não, tudo, menos esse negócio. Ô, irmãos, olha aqui para mim, olha esses peixes que esse menino levava, representam obediência. Primeiro, provisão de Deus, pão vivo que desceu do céu, estava lá os pães. Segundo, obediência. Olha aí, sabe a coragem desse menino e o que significa isso? Não jogar o cesto fora. Às vezes nós deixamos de crer no pão vivo que desceu do céu, deixamos de obedecer, tiramos isso da nossa vida, mas ainda tem um cestinho ainda. O que significa o cesto, irmãos? Proteção. Lembra quando Joquebede calafetava o seu cesto para proteger o seu filho, para colocá-lo no Nilo? Contar com a proteção de Deus, irmãos. Esse cesto tem um significado muito grande. Não larga não, não deixa não. Você quer a multiplicação, não joga fora não. Ter coragem. O pão vivo está aí. Obediência. Deus está comigo e Deus está com você. É a proteção. Moisés, né? Falei quando foi embalado ali ali pela mãe, colocado no cesto. Eu quero, antes de terminar, não suba o monte de mãos vazias. Suba o monte com a provisão de Deus. Suba um monte com obediência aos mandamentos, à palavra. Suba os montes crendo na proteção do Senhor. Tantas vezes, irmãos, na vida ministerial, e é também na tua vida, o Senhor nos permite passar por situações que parece que a gente não vai vencer. Sabe, às vezes eu olho para situações, eu contei aqui um monte de coisa no começo, mas se você quiser, eu conto um monte de problema, eu conto um monte de dificuldade. Mas, irmãos, nós não temos o pão vivo, nós não somos chamados para obedecer, nós não somos chamados para confiar na proteção do Senhor. E esse menino vai então, e ele não joga fora. Quem está entendendo, irmãos? Não abandona não. Sabe por quê, irmãos? Esse menino chega, e ele chega onde ele vai, ele chega carregando o seu cesto. Há uma diferença entre chegar e ser carregado. Jesus curou o paralítico, lembra aquele que foi carregado? Pelos 4? Por causa dos 4. Eles tiveram fé. Aquele paralítico lá, não sei não, viu? Ele topou a parada também, mas ele foi meio forçado, mas foi carregado. Agora é interessante, esse menino ele vai carregando, ele vai, não joga fora. E para que haja multiplicação, mais uma lição, é preciso alguém que não seja paralisado pelas vozes contrárias. Irmãos, olha nesse texto, vozes contrárias chegam. Chega ou não chega? Chega ou não, irmãos? É só na minha vida, irmãos. Vozes contrárias, a gente fala assim, vozes contrárias, chega, pastor, vem do inimigo. É, o inimigo vem. Ele já sabe que vem vozes contrárias do inimigo, mas nesse texto não veio do inimigo não.
Aí você está lá, você está acreditando, você está crendo, estou levando meu cesto, estou confiando. Aí levar o cesto pode dizer assim, ó, né, minha empresa, meu trabalho, minhas finanças, eu estou crendo, no meu casamento eu estou crendo, eu não vou abandonar. Aí chega alguém lá, né? Há momentos que não vem do inimigo, vem das pessoas que menos esperamos. Você precisa estar preparado para essas coisas. Quer ver uma coisa? João, o texto que nós lemos, versículo 6, versículo 9, nós vemos André, olha só o André, o irmão de Simão Pedro. Ele diz assim, na hora que Jesus pergunta como é que vai resolver aquela situação, comprar pão para toda essa multidão, ele diz assim, tem aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Até aqui tudo bem, o cara está na bênção. Até aqui ele está apontando um fato que tem alguém lá que tem um pouco. Mas o mesmo André, o mesmo cara que apontou a solução, aproximou de Jesus e falou assim, mas o que é isso para tanta gente? O mesmo cara. O mesmo cara que disse assim, tem aí um cara que tem 5 pães e 2 peixinhos. Você fala, opa, apontou a solução, né? Ele chega e fala, mas isso não dá não. Eu te pergunto, você foca em qual André na tua vida? O André que aponta que tem uma solução, ou o André que aponta que não tem solução? Qual André que a gente ouviria nessa história? É a mesma pessoa. Veio então a crítica de quem nós menos esperamos nesse texto. Podia ser de qualquer outro. O André chegou e falou assim, ó, tem aí um camarada que tem 5 pães e 2 peixinhos. Podia levantar outro e falar assim, mas que dá 5 pão e 2 peixes? Isso a gente esperava. Agora o mesmo cara que traz a bênção, traz a solução, ele mesmo a gente não espera. Então cuidado, tá? Esse mesmo André, que ali era instrumento de salvação, ele também trouxe a encrenca, o negativismo. Eu quero, antes de ir fechando essa palavra, dizer para os irmãos, que nada te detenha, meu irmão, que nada te detenha, prossiga confiando em Deus. Paulo diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu creio, irmãos, a glória está sobre a sua vida. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, povo que carrega o cesto, e nós vamos vencer. E o último ponto, é preciso ter os pés no chão e mente no sobrenatural. Aí você fala, mas ele tinha? Não. Mas o texto nos ensina a ter. A realidade é a dos 5 pães e 2 peixes. Mas o que aconteceu aqui, que Jesus dá uma grande lição, me coloca numa visão do sobrenatural. Quem aqui está preparado para receber a glória de Deus na sua vida? Muitos estavam ali, irmãos, a multidão, mas só o rapaz tinha algo para apresentar. Só ele chega ali com o seu cesto, e esse que chega com o seu cesto, vê a glória de Deus de perto. Sabe o que eu fiquei pensando hoje à tarde? E talvez essa palavra venha para alguém aqui, porque o Senhor me trazia essa palavra, que vai chegar a tua hora, alguém vai chegar, e alguém vai trazer uma notícia, e alguém vai ser um instrumento, e você vai focar na vitória, e não ficar focando na palavra daqueles que só lançam negativismo, porque você tem pão, tem obediência e tem proteção. E vai chegar um momento, quem sabe amanhã, seja amanhã, depois de amanhã, vai chegar, e você vai ver a glória de Deus de perto. É você o cara. Deixa o cesto que o outro chega lá.
Fala, não, minha bênção é minha bênção. O outro quer levar o cesto, ele leva, ué. Eu não quero a bênção de ninguém, mas a minha eu quero. Eu não quero a tua, meu irmão. Você quer a tua, pega a tua. Mas a minha, você também não fica de olho nela. Tá certo? Não fica de olho nela, porque a minha eu quero. Tá, eu estou com o meu cesto. E você prossiga. Avante com o cesto. E eu quero dizer ainda, sua vida vai abençoar muitas outras. Irmãos, quando a gente faz isso, se torna bênção para as pessoas. Sabe, se torna bênção para os que estão ao redor, nossa família. Não é? Para tantos outros que a gente nem imagina. Se a gente tem coragem de ser diferente. Ter uma vida que vale a pena. Agora, eu comecei falando para os irmãos que nasce esse texto num caos. Eu creio que nós estamos num momento no Brasil, irmãos. Num momento mesmo, só houve o que? Crítica, não é verdade? Em grande, né? Acho mais de 90%, sei lá. Quem são os que carregam o cesto? Confiando. Quem são os que marcham firme, confiando? É o povo de Deus. Nós. E nós vamos ser instrumento de bênção para muitas pessoas. No tempo difícil seja diferente. Não abandone o cesto. Você vai ser chamado. Vai. Ah, vai. Vai ser chamado. E o que está em tuas mãos vai multiplicar. Vai ser algo tremendo. Irmãos, eu creio nisso. Você pensa que eu não creio nisso? Eu creio. Lá na igreja eu creio. Aí a pessoa fala assim, esse dia falou assim, mas a igreja já não cresceu tanto assim para a cidade. Eu olhei para o cara assim, tipo assim, o que ele estava me dizendo assim, não tem mais jeito de crescer pela população. Falei, cara, como, meu? Falei para ele, nós estamos enxergando 10 mil. Aí ele ficou meio sem graça. Mas eu tinha cesto. Não chega alguém para você e fala assim, será que você não tem que fechar? Irmãos, é claro que o Espírito Santo vai direcionar cada um. Será que você não tem que fechar tal coisa? Será que já não... Meu irmão, não sei. Deus vai te ministrar. Mas tem uma coisa. Nós temos pão. E quando, eu vou terminar, só começar outra pregação. Quando o texto diz lá em Gênesis 26, que Isaac semeou no deserto e colheu abundantemente. Pelo menos, irmãos, me perdoe que eu vou falar aqui, vou falar como pastor. Pelo menos na minha vida, na visão de igreja, essa crise é uma maravilha. Os caras vêm para a igreja. Vem fazer campanha. Vem, meu irmão. Vem fazer campanha. Estou falando de como pastor aqui. Estou falando como pastor, ué. Eu ponho lá assim no Facebook. Você pode olhar aqui no meu Facebook lá, que eu gosto de colocar só coisa da igreja, né? Facebook. Então põe lá assim, Jesus. Hoje eu coloquei assim, Teatro de Esperança. Ainda há esperança. Coloquei. Tá certo? Ainda há esperança. E coloquei um texto lá também, eu não vou falar agora. Aí coloquei um texto lá. Aí o cara está lá na draga lascada. Ele está numa situação complicada. E dá uma olhada e fala assim, esse povo, eu vou lá. Vou lá. E deixa Deus trazer a turma. Deixa Deus trazer. Deus vai pegar o que é pouco e vai multiplicar. Segura agora, antes de nós orarmos. Da tua sabedoria que Deus tem te dado, Deus vai gerar muita sabedoria. Da sua oração, Deus vai gerar grandes resultados. Da sua fé, Deus vai gerar grandes milagres. O teu cesto vai dar abundantemente para você, para muita gente, e vai recolher 12 cestos. Quero orar com você. Colocar mesmo diante do Senhor nossa vida. Hoje dizer, eu creio.
Vamos ficar em pé. Eu creio. Pode tirar. Pode. Irmãos, Deus está levantando uma porção de crianças que creem, viu? Deus está levantando muitos adolescentes que creem. Toca lá para nós. Isso. Deus está levantando muitos adolescentes que creem. E Deus está levantando homens e mulheres que creem, que estão dispostos a serem diferentes. Ô, irmãos, nesta hora na vida da igreja, não basta falar que crê. Tem que crer. Não basta fazer parte da igreja metodista ou IPI. Tem que ser servo que carrega o cesto e que é diferente de tudo que esse mundo fala. Podem zombar de nós, mas eu não deixo o cesto. Vai chegar um chamado e Deus vai dizer: chegou a hora de multiplicar na tua vida, no teu coração. Quero orar com você. Você que diz: há algo aí para a minha vida, há algo para o meu coração. Eu sou o primeiro aqui, ó. Se você diz: eu creio, eu estou disposto a ser diferente, e eu creio que Deus vai chegar um momento que vai chamar e vai multiplicar, e eu não vou deixar o cesto. Sai do teu lugar, vem aqui para a gente orar juntos. Orar. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol é me guiar. Vai orando enquanto as irmãs vão ministrando, os irmãos aqui, vai orando. Tudo pode diga: eu creio, Senhor, eu quero ter uma vida que vale a pena. Teu amor jamais me deixará. Eu entendi, Senhor, o teu recado para a minha vida. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim.
poderoso, majestoso, tremendo. Ei, Jesus, maravilhoso Espírito Santo, Pai eterno que conhece os nossos corações. Sabe que tantas vezes nos sentimos na Galileia dos gentios, numa terra em que a aflição, a caos, há dores, há trevas. O Senhor conhece cada homem, cada mulher, cada vida, Senhor. Os ataques do mal, onde parece que o inimigo quer fazer morada, onde ele quer colocar as suas marcas. Quem nessa noite, Pai, está aqui com gemido, dizendo: vem Jesus, como o Senhor chega na Galileia, a terra que estava aflita viu a grande luz, porque o menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vem, Senhor. Pai, lemos a tua palavra, um garoto que fez a sua vida valer a pena, não só para ele, para sua família, mas para muita gente, porque ele teve coragem de ser diferente. Ele não abandonou o cesto, ele não deu ouvido a vozes contrárias, e chegou a hora dele ser chamado. Ele não sabia, Pai, que ia acontecer isso, mas hoje nós aqui lemos essa palavra, o Senhor nos ensinando que faz, que é o mesmo, que opera e não nos deixa na mão e nem a multidão. Quando há um que confia, quando há um que carrega o cesto. Deus, que tremendo, Pai. Hoje o Senhor trouxe essas vidas, a minha vida, para dizer que o Senhor está no controle, para dizer que vai chegar a hora do chamado e a multiplicação. Na tua autoridade, declaramos, ó Pai, o rasgar do céu, o abrir do céu, porque aqui nós nos levantamos hoje com coragem. Nós vamos subir, Senhor, subir carregando o cesto. O Senhor é o pão vivo, nós vamos carregar o Senhor a cada dia no nosso coração, e o Senhor vai nos levando na tua força. Nós queremos a cada dia obedecer, Pai, a crer que na boca do peixe tem a moeda, mas nós também, Senhor, cremos na tua proteção, na tua proteção. Pode vir as tempestades, mas o Senhor é o que nos guarda. E hoje, Pai, na autoridade do teu nome, e aqui como servos do Senhor, nós declaramos que esta palavra é verdade, e nós declaramos que sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui nesta noite, ao sim do Senhor, a liberação da bênção, e nós nos levantamos para uma vida que verdadeiramente vale a pena. Obrigado, Pai, por esta noite. Pai, obrigado por esta noite. Nós queremos amanhã ser diferente, nós queremos desde esse momento, ó Pai, marchar firmes com ousadia, porque nós sabemos que por esses dias vem o chamado, vem o chamado. Então
Nós colocamos, ó Pai, os 5 pães e 2 peixes nas Tuas mãos agora. E confiamos no Senhor. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Pai, olha nós aqui, Senhor. Olha para nós. Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está. Aqui é tudo no Teu nome, é Tua casa. As mãos levantadas, Senhor, dizendo: nós dependemos de Ti. E nós vamos marchar. E nós vamos avante. E nós vamos confiar. No nome de Jesus, é que pedimos, é que já louvamos e agradecemos pela multiplicação. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Obrigado, pastor. Sempre é bom vir aqui, irmãos. Sempre é bom estar aqui com os irmãos. Pedi o pastor para fazer posso fazer lançar uma semente? Nós vamos em janeiro fazer uma viagem. De vez em quando a gente vai. E nós vamos para Istambul. E a gente vai para a Terra Santa. Vou lançar a semente aqui, ó. Queria chamar você para ir com a gente. O pastor falou, eu não sabia o que era, certo? Mas aí, se o pastor permitir, você me procura depois. Fala, eu gostaria. Depois a gente passa informações. Não é agência, o pessoal aí. A gente vai fazer culto, um monte de culto lá. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, querido. Glória a Deus. E quando você está, glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela palavra ministrada. Eu quero orar, abençoando a vida do pastor Adilson, clamando que Deus abençoe. Feche seus olhos. Senhor Deus de poder, muito obrigado, Pai, pela ousadia. Pai, a palavra do teu coração, Pai, algo que tu, Pai, ministraste hoje através do teu filho. Pai, o que ele semeou aqui, Pai, o que ele repartiu aqui, Pai, ele possa colher para a vida pessoal, ministerial, Pai, como família, Pai, como igreja, Pai, possamos todos colher do tua bênção. Agora, peço meus irmãos, Pai, Pai, não permita que nem a circunstância, nem inferno roube o que foi ministrado. Antes eu profetizo, Pai, que a tua palavra vai multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amanhã, 6:30 da manhã, reunião de oração dos homens, semana de santificação, ok? Vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe.